esse texto é a introdução da palavra, mas eu quero depois que você abra também em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. A gente vai introduzir com esse texto do Novo Testamento, depois a gente vai lá para o Antigo Testamento, em 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Quando acontece isso, vamos entrar na história. Jesus então está ministrando o famoso Sermão do Monte. Nesse Sermão do Monte, Jesus aborda vários assuntos. Ele vai falar diversos assuntos, vai falar sobre as bem-aventuranças, que vai na contramão daquilo que o mundo pensa. Ele vai falar de todos os assuntos que nos remetem a uma vida espiritual e que nos dá essa convicção de que o plano de Deus e o seu reino vai além desse plano físico e desse reino físico. Então Jesus vai falando, e as pessoas começam a ouvir aquela mensagem de Jesus e ficam impactadas. Eu sempre falo isso, né? Imagina se a gente tivesse aqui Jesus pregando para nós hoje, hein, Milton? Você já falou uma benção, mas imagina Jesus, né? Moisés disse: eu não abro mão da tua presença, ó Deus. Imagina. E aquele povo, João, estava tendo a oportunidade de ouvir Jesus ministrar. E na contramão do que aquilo que as religiões pregavam na época, que era sobre os mandamentos, somente aquilo e não fugiam daquilo, Jesus começa a tratar de outros assuntos. E aquilo começa a impactar as pessoas. Olha, Jesus está falando diferente daquilo que sempre ouvimos, daquilo que os sacerdotes anunciam. Jesus está falando muito mais. Ele está entrando em pontos que nós nunca ouvimos de nenhum sacerdote. Ele está entrando em alguns assuntos como bem-aventuranças que nós nunca imaginávamos que era assim. Olha como que ele fala diferente. E aquilo foi impactando aquelas pessoas, e eles ficavam lá ouvindo Jesus pregar, e o tempo ia passando, eles queriam mais, porque Jesus ia tratando de assuntos em que eles estavam no dia a dia vivendo, e que nunca tinham ouvido pregar sobre aquilo. E Jesus então vai terminar agora essa pregação, uma pregação completa, maravilhosa, abençoada, e você pode ver, né? Ele vai falar sobre a árvore e o seu fruto, ele vai falar sobre as bênçãos, ele vai falar tantos assuntos. E agora então Jesus está terminando o seu Sermão do Monte, e ele vai terminar dessa maneira: por quê? Vocês me chamam Senhor, Senhor. Ele repete, confirmando aquilo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por quê que vocês ouvem a palavra? Porque vocês me acompanham, porque vocês frequentam a sinagoga, me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos digo. Isso mexe com a gente, não mexe? E nós estamos falando uma sequência da palavra do Milton. Nós não combinamos o texto, nós falamos sobre o tema inabaláveis. Mas vem nessa sequência daquilo que o Milton falou, da presença e da justiça. Então Jesus está falando para eles: olha, é muito mais do que vocês dizerem verbalmente Senhor, Senhor, frequentarem o ambiente, ouvirem o que eu estou dizendo, mas vocês não fazem o que eu mando. Não basta. Então, se você quer ter uma vida inabalável, se você quer ter uma família inabalável, realmente eu quero que a minha casa seja um lugar da presença de Deus, que Ele habite aqui, que tudo aquilo que a gente for viver aqui, Deus seja o convidado para viver, o ambiente seja um ambiente que Deus se agrade, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, na maneira que eu crio os meus filhos, no comportamento que eu tenho dentro da minha casa, que a minha família possa ver a presença de Deus. Se eu quero isso, o Senhor vai dizer assim: então não basta me chamar de Senhor, Senhor, se você não fizer o que eu mando. Você quer realmente ter uma família inabalável, um casamento inabalável,
uma criação de filhos inabalável, vê-los crescendo na casa do Senhor, e as pessoas olhando, dizendo que maravilha é essa criança, que maravilha é esse adolescente, que maravilha é esse jovem, olha que família, as pessoas se inspirarem a terem também uma família como a nossa. É isso que você quer, a Bíblia vai dizer. Então não basta dizer: Senhor, Senhor, faça o que eu vos mando. A receita é: não apenas escutem, mas façam o que eu vos digo. Você quer uma família inabalável? Então não basta me chamar de Senhor, Senhor, mas fazer o que eu vos digo. E eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Aleluia. Ou seja, não é fácil mesmo essa construção de uma vida com Deus, não. Essa vida com Deus, ele diz aqui no texto que precisou cavar. E foi um cavar raso. Foi um cavar na rocha. Você imagina você abrir um alicerce na rocha. Cavar. E a Bíblia diz aqui, eu quero repetir, porque isso aí faz muito sentido para a nossa vida. Se nós queremos ter uma família inabalável, uma vida inabalável, independente das circunstâncias, é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo. E ele colocou os alicerces na rocha. Então, se ele está colocando o alicerce na rocha, o que ele cavou fundo? Foi areia? Uai, se ele está abrindo para colocar o alicerce, e diz que ele colocou o alicerce na rocha, o que ele estava abrindo? Fundo. A rocha. Agora pensa que é fácil abrir um alicerce profundo numa rocha? Não. É com suor, é com esforço, é com entrega, é com renúncia, é com dor, é com feridas nas mãos. Está aqui meu irmão Cláudio, com liberdade posso falar, né, Cláudio? Quando nós fomos abrir, eu já falei isso, abrir o buraco para a pedra fundamental aqui no terreno, nós pegamos uma escavadeira, né, Cláudio? E o Cláudio, sabe aquele que passa na hora errada, no lugar errado? Ele passou bem na hora que eu estava lá com a escavadeira. Aí o coração dele disse assim: eu vou parar, né, Cláudio? E ele parou. Ele aí, pastor, o que está acontecendo? Falei: estou abrindo um buraco aqui para a gente fazer o lançamento da pedra fundamental. A gente vai colocar uma caixa aqui e a gente vai fazer o lançamento da pedra fundamental, e a gente precisa desse buraco aqui. Pastor, estou aqui para te ajudar. E eu lá, não sei se passou muito caminhão aqui, porque era uma borracharia, né? Então caminhão pesado entrava lá, o piso ficou compactado, né? Compactado, pai, duro mesmo. E eu lá, pá, fazia uma força, um buraquinho assim, outra força, um buraquinho. Aí o Cláudio: não, vou te ajudar, pastor. A minha mão já estava vermelha e começou a aparecer o quê? Bolhas. Aí o Cláudio veio e começou também, pá, pá. Dali a pouquinho a mão do Cláudio estava o quê? Vermelha, e apareceu bolhas. Aí trocamos, foi eu de novo. Aí as bolhas romperam, e aí ficou na carne viva. Aí o Cláudio veio e começou, pá. As bolhas deles romperam e ficou também na carne viva. Sacrifício, suor, entrega, dor. Mas nós abrimos, né, Cláudio? Abrimos um buraco, pusemos a caixa lá, fizemos o lançamento. Mas as dores continuaram por dias. As marcas ficaram na mão por dias. Impediu muitas vezes a gente ter algum tipo de atitude, porque as mãos estavam feridas. E não sarou no outro dia não, demorou um tempo para as mãos cicatrizarem
e sararem. Agora imagina esse homem, Raul, cavando o alicerce na rocha. E é isso. Se nós desejamos uma família inabalável, que independente das circunstâncias ela permanece inabalável, é necessário uma entrega, uma renúncia, um esforço, uma dedicação, cavar realmente com profundidade, para que ela esteja alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo nosso Senhor, porque a chuva vai chegar, a Bíblia vai dizer aqui a seguir, que a tempestade vai vir, e ela vai vir sobre duas casas, mas aquela que foi cavada na fundura de uma pedra, na profundidade de uma pedra, alicerçada nela, essa vai continuar inabalável. Aleluia! Olha o que diz o texto a seguir. Se é como esse homem que ao construir uma casa cavou fundo, colocou os seus alicerces na rocha, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu o quê? Mas não conseguiu. Fala bem forte, mas não conseguiu. Aleluia! A tua casa está sendo construída dessa maneira, então ela não vai ser abalada, em nome de Jesus. Mas tem condição. Não é de qualquer maneira que se constrói. Tem que ser nessa rocha. Tem que ser em Cristo. E é com esforço. Aleluia, não é de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. Deus é um Deus de excelência. Deus é Deus de excelência. Aleluia. Eu estou olhando para vocês aqui de cima. Umas, cabelo loiro, outros cabelo castanho, outros cabelos negros, outros grisalhos, outros brancos. Todo mundo aqui está arrumadinho. Eu tenho certeza que todo mundo hoje aqui passou por um espelho. Você só está aqui desse jeito porque você olhou no espelho hoje, Daiane. Ou não? Você olhou no espelho hoje, Samuel? E aí, Milton, ajeitamos hoje no espelho, viu como é que tá? Tá bem posicionado, tudo certinho. Olhamos no todo. Eu vou afirmar uma coisa aqui. Tenho certeza que todo mundo aqui hoje olhou para o espelho. E eu tenho certeza que quando você olhou para o espelho, no primeiro olhar você falou assim: precisamos dar uma ajeitada nisso, hein? Ou não? Ou só eu? Aquela primeira olhada no espelho, como é que foi? O negócio tá feio, hein? Então, olha lá, o pastor João Ambrosio, olha a cabeleira dele. A primeira olhada no espelho é que as coisas precisam ser ajeitadas, não é? Aí você começa a pentear o cabelo, olhando no espelho. E aí você vai acertando o cabelo, a divisão do cabelo. Aí você vai lavar o seu rosto, tirar ali aquilo que os olhinhos ficam meio fechadinhos, chama ramelinhas. Você tira, lava o rosto, ajeita tudo. Aí você acertou, você vai olhar no espelho e vai dizer: agora sim, agora eu já vou para o culto, porque está tudo certinho. As irmãs, uma maquiaginha, olham no espelho e dizem: agora sim, tirei a olheira, tirei a palidez, está tudo ok. Aí quando você olha para o espelho, você já fez tudo aquilo que precisava. Você diz assim: que beleza, que maravilha. Olha como é que Deus é perfeito. Olha como Ele me fez perfeito. Porque Deus é Deus de excelência. Você, olha, uma beleza de Deus.
Você olhou para o espelho hoje, você viu ali a excelência de Deus na sua vida. Quando você olhou para o espelho, você viu a excelência de Deus manifestada em você, com cada detalhe do seu corpo. Excelência de um Deus que nos criou tão maravilhosos, cada um com o seu jeitinho, as suas características, o seu DNA, mas todos nós somos a excelência da criação de Deus. Ele colocou a mão para que eu e você pudéssemos existir. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida para que nós estivéssemos vivos. Isso é a excelência de Deus. Então Ele exige de nós também excelência naquilo que fazemos. Não pode ser de qualquer maneira. Se eu quero ter realmente uma família inabalável, para que amanhã eu não chore por algo que eu não fiz hoje, para que amanhã eu não veja a casa ruir, cair, se tornar entulho, porque hoje eu não alicercei ela na rocha. Irmãos, a palavra é clara, porque Senhor, Senhor, se não fizer o que eu vos mando, essa é uma manhã que o Senhor nos convida a estar na sua presença, para dizer, há um tempo para você começar a construção. Se ainda não, hoje é dia de você cavar na rocha e dizer, a partir de hoje, a minha casa está na rocha e ela não será abalada. Aleluia! Não importa o que esteja acontecendo até agora, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer, eu estou te dando uma planta de construção. Aleluia, a planta está na tua mão, é a minha palavra. Segue, segue, segue ela, porque a tua casa vai permanecer de pé. Vai vir chuva, mas ela não vai ruir, porque o texto diz que por ele construir na rocha, não ficou isento, aleluia, da tempestade. Não ficou. O texto vai dizer assim, mas veio a inundação, a corrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu, aleluia. Tentou, a corredeira tentou, o vento tentou, a chuva tentou, mas não conseguiu abalar, nem abalar. Ela não foi abalada, não balançou. Mas não, ela continuou firme. Quem bateu e avançou foi a corredeira, foi o vento, mas ela permaneceu na rocha. A tempestade passa, mas a minha família está inabalável na rocha, que é Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. E não é de qualquer maneira. Não é você estar aqui na casa do Senhor por estar, porque é um compromisso, mas mexendo no celular na hora da palavra, pensando em outras coisas, sua atenção fora daquilo que Deus está te falando. Irmãos, no mundo secular que nós vivemos, social, nós vivemos em sociedade, somos um povo social, nós nos relacionamos dentro de casa, relacionamos no local de trabalho, relacionamos na escola, relacionamos com as nossas amizades, as pessoas que estão ao nosso redor, nós nos relacionamos. E quem é educado, estou falando agora numa vida secular, social, quem é educado, e quando estamos conversando, você está num diálogo com alguém, ou você está numa roda de conversa, no mínimo que você faz, sendo social e educado, é prestar atenção naquilo que está sendo falado. Isso é o mínimo da educação. Você respeitar aquele que está falando, para que você ouça toda a conversa e não pegue a conversa pela metade, trechos isolados da conversa. Porque quando você pega textos da conversa isolado, momentos da conversa isolada, você não pode definir o assunto.
Porque de repente você pegou um pedaço da conversa que não define qual era o assunto. E você não pode ter um diagnóstico daquela conversa. Por quê? Porque você saiu e chegou, eles estão agora numa parte da conversa que você não pode formar ela e dizer assim, o assunto é esse. Agora nós estamos aqui diante de um recado, não é do pastor Magdiel. Se você veio aqui por causa de mim, meu irmão, você podia ter ficado dormindo embaixo do cobertor, do edredom, sossegado na sua casa e na sua cama. Mas se você veio aqui, Deus te levantou, é para que você ouça o recado dele na plenitude daquilo que ele tem para te falar. Não pegue a conversa pela metade, não pegue o recado pela metade, porque você não vai conseguir definir aquilo que Deus está tratando com você, aleluia. Pegue na totalidade, na plenitude, presta atenção naquilo que Deus está te falando. Seja pelo menos educado com Deus, que Ele está falando com você, porque Ele quer te ajeitar, quer te mudar, quer transformar, quer fazer com que a sua vida, a sua casa, a sua família seja realmente um lugar da presença dEle. E pode vir o que for, ela continua inabalável. Não se distrai, porque o inimigo é campeão nisso, de tentar distrair você, tirar você do foco, porque ele sabe que quando você ouve um recado de Deus e pratica, você se torna alguém tão poderoso para vencê-lo, para repreendê-lo, para expulsá-lo, para resisti-lo e fazer com que ele fuja de você e da sua casa. Ele não quer isso, ele quer que você se torne frágil, para que ele possa manipular você, manipular sua casa, manipular sua família. Mas se ele te trouxe aqui hoje, meu irmão, minha irmã, presta atenção no recado dele. Não basta ser Senhor, Senhor, de você ter chegado a esse ambiente de culto ao Senhor, mas dizer, Deus está falando comigo, eu estou recebendo e eu vou praticar aquilo que Ele tem para mim. Porque a chuva vai chegar para as tuas casas. A chuva vai chegar, tanto para aquele que construiu cavando fundo na rocha, quanto para esse outro. Olha aqui, 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem o quê? Sem... É mais fácil eu construir uma vida leve. Ah, pastor, isso aí, eu tenho ouvido isso machuca. Imagina Deus então, se eu me sinto machucado, imagina Deus, rapaz. Eu fico pensando, a Débora, eu converso lá em casa, a gente chora. Se eu choro machucado com isso, imagina Deus. Porque eu tenho ouvido muito assim, pastor, isso é religiosidade. Para ser crente não precisa nada disso não, pastor. Isso é religiosidade. É imposição, pastor. Isso é o homem que colocou. E como é o homem, pastor, vocês pegam muito nisso. Isso é religiosidade. Porque não é desse jeito não. As coisas de Deus é mais leve, é mais tranquilo. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado por força. A porta é, e o caminho é apertado. Então não é de qualquer jeito. E aí não é uma questão de um pastor, de uma condição regimental, de uma denominação. É Bíblia. E com a Bíblia a gente não discute. A Bíblia não nos dá direito de argumentos. A Bíblia é a palavra de Deus, é o verbo.
É seguir. E não é seguir, a Bíblia vai dizer que basta se existem tantos assuntos que envolvem uma palavra e eu vou seguir alguns e outros não. Não, eu tenho que ser obediente à palavra, sendo ela dura ou não. Mas hoje parece que nós queremos um evangelho leve, porque se não é um evangelho leve, não me serve. Porque eu encontro em outros ambientes um evangelho leve, de que eu não tenho problemas na caminhada, que eu não tenho dificuldades na caminhada, que eu não preciso tomar a força na caminhada. Irmãos, eu estou só na introdução e não vai dar para dizer o que eu queria, mas a gente fala domingo que vem. E é o Espírito Santo que está mandando eu dizer aqui, é recado de Deus mesmo. É recado de Deus, creia dessa maneira. Eu já orei de madrugada pela palavra, e se Deus permitiu que fosse desse jeito, é agora. O restante eu vou continuar orando, vai continuar no azeite, nós vamos continuar ministrando, porque a palavra de Deus, se entrou no meu coração, ela vai fluir. Aqui ainda estamos limitados a um tempo, mas a palavra vai chegar. Então, alguns querem um evangelho leve, de que eu posso continuar vivendo nos mesmos ambientes, que eu posso continuar praticando as mesmas coisas. Ah, mas você precisa mudar. Não, o evangelho não é isso, pastor. Eu já creio. Você já chama ele de Senhor, Senhor. Mas Jesus não para nisso, de você saber quem ele é. Não basta em você reconhecer quem ele é. Aqui eles diziam Senhor, Senhor. Eles sabiam quem ele era. Não basta você ter definido que você é do lado de Jesus, mas quer viver um evangelho de um alicerce no chão, raso, com os mesmos hábitos e costumes. A palavra não é enganosa, ela não volta vazia, ela é viva e eficaz. Se Deus está falando com a igreja hoje, começou em mim, começou na minha casa, começou na minha família, mas está transbordando também na tua vida, na tua casa e na tua família. Nesta manhã, o evangelho de Jesus é sério, é para a vida eterna. Sabe o que acontece? É que a gente hoje tem tantos recursos, Milton. Os recursos chegam na nossa mão com tanta facilidade hoje. Hoje você vai fazer uma coxinha, até a máquina que faz a coxinha, ela sai prontinha, né, Ângelo? Está lá, só para você vender. Você vai pegar um sapato, ele sai pronto da forma. A Ângela trabalha num ambiente, eu fui lá fazer uma oração, a Ângela Ribeiro, cadê ela? Não veio de manhã, né? Mas ela trabalha num ambiente, e eu fui lá fazer uma oração, um devocional lá com os funcionários numa empresa. O Otávio trabalha lá, né, Mansuza? Steve Baby, né? E o dono levou eu e a Débora lá para a gente andar lá. E eu fui conhecer a indústria. O plástico moído entra numa máquina e ele é aquecido. E um sopro é dado naquele plástico, e ele entra numa forma e sai conforme o produto planejado para sair. Sabe aquelas cadeirinhas de carro que as crianças sentam e que é de lei você colocar no banco de trás e prender? Você vê ali pronto, né? O plástico, tudo certinho. Aquilo entra em pó. Aquele pó é aquecido. E depois há um vácuo, um sopro, dentro de uma forma daquela cadeirinha de carro, e já cai do outro lado a cadeirinha pronta. É um negócio terrível, é incrível isso. Aí ele só coloca o acabamento, o tecido.
Hoje, facilidade de tudo, prática de tudo. E parece que por essa facilidade que nós temos na vida, daquilo que é nos oferecido como tecnologias e recursos, aí nós achamos que nós não precisamos mais de Deus, que nós somos capazes de suportar as tempestades da vida sem ficarmos abalados por não termos um alicerce na rocha. Sabe, aquela condição que as coisas chegam tão fácil para nós, que você fala assim: eu não preciso não de construir na rocha com sacrifício, com sofrimento, porque a coisa está tão fácil que eu não vou mais me preocupar com isso não. E tem gente que pensa até assim: se a casa cair, eu começo a construir outra. E aí tem tanta família destruída assim ou não? Sabe por quê? Porque vem com essa visão. Se essa família não der certo, a casa ruiu, se tornou monturo, se tornou ruína, não tem problema, vou construir outra aqui. Mas no chão novamente? Porque se ela cair de novo, eu começo a construir de novo. Por quê? Porque acha que é melhor você começar de novo do que ter uma estrutura firmada em Deus e nos seus princípios da palavra, para que a sua casa e a sua família sejam inabaláveis. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para dizer assim: não construa no chão, porque olha o que acontece. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Pode subir o ministério de louvor. Segundo Crônicas capítulo 20, a gente fala domingo que vem, amém? Que é o ensinamento para que a gente viva essa vida. Porém, eu quero concluir esta palavra de que um artista ele pegou uma grande pedra, uma rocha, e ele pegou aquela grande rocha e trouxe para o seu ateliê. E não foi fácil para aquela pedra chegar até o seu ateliê. E algumas pessoas começaram a olhar para aquela pedra sem nenhuma beleza, rústica, imperfeita, Vandes. E começaram a criticar aquele artista e dizer: mas por que você teve tanto trabalho, tanto esforço para trazer essa rocha aqui no seu ateliê, sendo que ela não apresenta nenhuma beleza? Por que aquelas pessoas teciam tal comentário? Porque elas ainda não enxergavam o que o artista já estava enxergando. Eles apenas, Mansone, estavam vendo aquela pedra sem forma, sem beleza, sem formosura algumas, sem detalhes belos. Essa era a visão daqueles que visitavam o ateliê. Mas o artista olhava para aquela pedra e ficava encantado com ela. E aí, ele começa a trabalhar, talhar aquela pedra. Aquilo que parecia uma agressão à pedra,
aquilo que parecia ferir a pedra, vai pegando, aquilo que parecia ferir a pedra, era o trabalhar do artista, dando forma a uma pedra que não tinha nenhuma forma de beleza. Por quê? Porque o artista já tinha visto o resultado final daquela obra de arte. E o grande artista da criação, o Deus soberano e poderoso, te colocou aqui e a sua família como uma rocha. Talvez você mesmo olhe para a sua rocha e fala: essa rocha não tem mais jeito, não tem beleza, não tem o que fazer nela, Mônica. Como essa rocha pode se tornar algo belo, se ela é tão imperfeita? Mas Deus te trouxe aqui, e aquilo que parece até ter ferido você nessa manhã, porque você quis talvez viesse aqui para ouvir algo dizendo assim, ó, não, as coisas vão mudar e as coisas vão acontecer, e você pode continuar desse jeito mesmo, viva dessa maneira, porque Deus, Ele te ama, o amor de Deus te alcança, mas Ele é também justiça. E Ele hoje está talhando esta pedra, que é a sua vida, a sua casa e a sua família. Está doendo, pastor, mas é Deus trabalhando para que esta pedra se torne uma obra-prima da sua grandeza e da sua beleza. Aquilo que você não vê, Deus já viu na sua vida e na sua casa. A sua família, alicerçada na rocha, será inabalável. Deus te abençoe, em nome de Jesus.